Olá, turma do sétimo ano. Meu nome é Renata, eu sou professora de matemática e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre múltiplos de um número natural, do PET 1, semana 1. Então, o primeiro conteúdo que nós vamos ver na semana 1 vai ser múltiplos de um número natural, mas tem outros conteúdos que estão dentro da semana 1 que a gente vai ver nas próximas aulas, certo? Então, prestem bastante atenção na aula para vocês conseguirem fazer as atividades do PET. Então, o que são múltiplos de um número natural? Antes de falar dos múltiplos, a gente vai relembrar o conjunto dos números naturais. Dentro do conjunto dos números naturais, quais números que eu tenho? O 0, 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7 e reticências. Por que reticências? Porque ele é um conjunto infinito. Eu sei qual que é o menor número natural que eu tenho. Sei qual que é o menor número natural que a gente tem. É o 0. Né? O 0 é o menor número natural porque não tem nenhum número abaixo do 0 dentro do conjunto dos números naturais. E qual que é o maior? Eu sei? Não, porque ele é um conjunto infinito, né? Então, o que é múltiplo de um número natural? É o produto. O que é o produto? É o resultado da multiplicação desse número, de um número natural, por um outro número natural qualquer, certo? Por exemplo, se eu for falar quais são os múltiplos de 3, os múltiplos de 3 são os resultados da multiplicação de um número natural por 3, certo? Por exemplo, vamos ver o conjunto dos múltiplos de 3. Começando a multiplicar o 3 pelo menor número natural, que é o 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 3 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. E assim vai indo. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 11, 33. E reticências, porque ele é um conjunto infinito. Então, os múltiplos de 3, eles são infinitos também. Porque se os números naturais são infinitos, os múltiplos de 3 também vão ser. Os múltiplos de qualquer número vai ser infinito também. Né? Porque se eu pegar o número e multiplicar ele por qualquer outro número natural, o resultado vai ser o número múltiplo do número que eu estou multiplicando, certo? Então, agora vamos ver os múltiplos de 10. São todos os resultados da multiplicação por 10. Por exemplo, 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. E reticências, porque ele é conjunto infinito, certo? Múltiplos de 6. Começando, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42 e reticências, porque ele é infinito, certo? Então, todos os resultados da multiplicação por 6 são múltiplos de 6, certo? Então, o que é múltiplo de um número? É o resultado da multiplicação por aquele número, de um número natural por aquele número que eu estou achando os múltiplos dele, certo? Então, vamos ver aqui, olha. Como saber se um número é múltiplo de outro? Exemplo, 805 é múltiplo de 7? Para saber se 805 é múltiplo de 7, basta dividir 805 por 7. Se a divisão de 805 por 7 for exata, o que é uma divisão exata? Com o resto igual a zero, ou seja, divisível por 7, dizemos que 805 é múltiplo de 7. As sentenças 805 é múltiplo de 7 e 805 é divisível por 7 são iguais. Por quê? Porque para eu saber se um número é múltiplo de outro, eu tenho que saber se ele é divisível, certo? Por exemplo, para saber se 805 é múltiplo de 7, eu tenho que saber se 805 é divisível por 7, certo? O que é um número divisível por outro? É quando o resultado da divisão... O resultado não, quer dizer, o resto da divisão foi igual a zero, certo? Então, um número é divisível por outro quando o resto da divisão for igual a zero. Quando eu estou dividindo e não sobra nada. Por exemplo, se eu tenho 5 balas, eu vou dividir para 5 pessoas.
Vai dar um para cada uma e não vai sobrar nada, não vai sobrar nenhuma bala, vai? Não. Então, então quando eu estou dividindo 5 balas para 5 pessoas, eu estou dizendo que 5 é divisível por 5. Por quê? Porque vai dar uma bala para cada uma e não vai sobrar nada, certo? Então, isso que é um número divisível, quando a divisão, o resto da divisão for zero, não sobra nada, certo? Então, a gente fala que a divisão é exata. Então, 805, para saber se um número é múltiplo de outro, eu tenho que saber se ele é divisível pelo outro. E como que eu vou saber se ele é divisível pelo outro? Fazendo a divisão, né? Como que eu vou saber se 805 é múltiplo de 7? Fazendo a divisão de 805 por 7. Se o resto for zero, é porque é múltiplo. Quer dizer, ele é divisível. Múltiplo e divisível é a mesma coisa, tá, gente? Então, vamos lá. 805 dividido por 7. Primeiro, a gente pega o 8, olha. 8 dá para dividir por 7? Dá, porque o 8 é um número maior que 7, certo? Então, se o 8 é maior que 7, ele vai dar para dividir por 7. Vamos ver na tabuada do 7 aqui, ó. Tem um número que eu multiplico por 7, que vai dar 8, ou perto do 8? Tem o 1, olha. 1 vezes 7... 7, não é? Porque o 2 vai passar, ó. 2 vezes 7, 14. Então, passa, não pode passar. Tem que dar próximo, mais abaixo. Então, vai ser o 1. 1 vezes 7, 7. Coloca o resultado da multiplicação embaixo aqui do 8, olha. 8, agora eu vou subtrair. 8 menos 7, sobra quanto? 1. De 8 eu tiro 7, sobra 1. Aí, eu vou baixar o próximo algarismo. Gente, eu coloquei essa vírgula aqui. Por quê? Porque para saber que eu estou pegando o 8, então não vou pegar ele mais, certo? Agora, eu vou baixar qual número? O 0. Então, eu vou descer o 0 e ele vai formar que número com o resto? 10. Então, eu coloquei essa vírgula aqui para saber que eu estou pegando o 0. Então, não vou pegar ele de novo, certo? Então, quando eu abaixo o 0, eu abaixo uma vez só, tá? Aí, ele formou o número 10. 10 dividido por 7. Aí eu vou ver qual número que eu coloco no quociente, que eu multiplico por 7, que vai dar 10 ou perto de 10. Olha na tabuada do 7. Eu tenho 10? Não, mas tem um número próximo de 10, não é? Que é o 7. Qual o número que eu multipliquei com 7 para dar 7 aqui? Foi o 1, não é? 1 vezes 7, 7. Então, coloco o 7 embaixo do 10 e vou subtrair. 10 menos 7, 3. Aí eu abaixo o próximo algarismo. Tem algarismo para baixar? Tem. Eu baixei o 0, agora eu vou abaixar o 5. Descendo o 5 aqui, olha, que número que ele formou com o resto? 35. Aí eu vou ver qual número que eu multiplico por 7, que vai dar 35 ou próximo de 35. Então, olha, 5 vezes 7, 35, né? 5 vezes 7, 35. Coloco 35 aqui embaixo e vou subtrair 35 menos 35, o resto vai sobrar 0. Tem algarismo para baixar? Não. Já baixei o 0, já baixei o 5 e sobrou 0. Então, a divisão de 805 por 7 deu exata. Por que deu exata? Porque o resto é igual a 0. Então, a gente fala que 805 é múltiplo de 7. Ou seja, 805 é divisível por 7. Então, se 805 é divisível por 7, logo ele também é múltiplo de 7, certo? Vamos lá. Outro exemplo aqui, olha. 144 é múltiplo de 8? Por quê? Então, para saber se 144 é múltiplo de 8, devemos dividir 144 por 8. Então, vamos dividir para ver se vamos ver se ele é divisível por 8, né? Se ele for divisível por 8, logo ele vai ser múltiplo de 8. O que é divisível? Quando o resto dá 0, certo? Então, vamos lá. 144 dividido por 8. Primeiro eu vou pegar o 1. 1 dá para dividir por 8? Não, porque 1 é menor que 8, então não vai dar para dividir por 8. Então, eu pego o próximo algarismo, que é o 4, e vai formar 14, certo? 14 dá para dividir por 8? Dá, porque ele é maior que 8. Então, eu coloquei essa vírgulazinha aqui para saber que eu peguei os dois algarismos, o 1 e o 4, que formou 14, certo? Então, não vou baixar de novo ele, não.
Então, agora eu vou ver 14 dividido por 8. Olha a tabuada do 8 aqui, olha. Tem um número que multiplicado por 8 de 14 ou próximo? Tem. Qual que é? É o 1. 1 vezes 8 dá 8. Por que eu não posso pegar o 2? Porque 2 vezes 8 dá 16. Então, vai passar. Então, não pode passar. Então, vai ser o 1. 1 vezes 8, 8. Coloco o 8 embaixo do 14 aqui, certo? O 8, como ele é uma unidade, ele vai ficar embaixo da unidade, tá? Então, ele vai ficar embaixo do 4, que é a unidade, para a gente subtrair. Então, 14 menos 8 só vão sobrar 6. Então, se eu tenho 14, tiro 8, sobram 6. Tem algarismo para baixar? Ó, aqui sobrou 6. Eu vou ver se tem algarismo para baixar. Tem o 4, olha. O outro 4 aqui, que eu não usei ele ainda. Então, eu vou descer o 4 e formou que número com o resto? 64. 64 dividido por 8. Aí, eu vou ver na tabuada do 8 aqui. Tem algum número que eu coloco no quociente, que eu multiplico por 8, que vai dar 64? Tem, o 8. Ó, 8 vezes 8, 64. Então, coloco 64 aqui. 64 menos 64, 0. Tem mais algarismo para baixar? Não. Já baixei o 4, não tem outro algarismo para baixar. O resto deu igual a 0. Se o resto deu igual a 0, ela é uma divisão exata. Então, se o resto deu 0, eu posso falar que 144 é múltiplo de 8? Sim, né? Então, dividindo 144 por 8, nós vimos que o resto é igual a 0. Ou seja, a divisão é exata. Logo, 144 é múltiplo de 8. Dizemos também que 144 é divisível por 8. Se a divisão deu exata, então ele é múltiplo de 8 e ele também é divisível por 8, certo? Vamos lá para o próximo exemplo aqui. 415 é múltiplo de 6? Por quê? Vamos ver. Para saber se 415 é múltiplo de 6, o que eu tenho que fazer? Dividir, não é? Eu tenho que dividir 415 por 6. Então, vamos lá, ó. Primeiro eu vou pegar o 4. 4 dá para dividir por 6? Não, porque o 4 é um número menor que 6, certo? Se eu tiver 4 balas, tem como eu dividir para 6 pessoas? Dar uma bala inteira para cada uma? Não tem, vai ficar faltando, não vai? Então, eu vou pegar o próximo algarismo, que é o 1. Aí, vai formar que número aqui com 4? 41. Então, eu vou ver se 41 dá para dividir por 6. Dá? Dá, porque ele é maior que 6. Coloquei essa vírgulazinha aqui para saber que eu peguei o 4 e o 1, tá? Então, não vou pegar ele de novo, não. 41 dividido por 6. Eu vou ver qual número que eu coloco no quociente, que eu multiplico por 6, que vai dar 41 ou próximo de 41. Se tiver alguma dúvida, olha aqui a tabuada do 6. Vamos ver que número que eu multiplico por 6 que vai dar perto de 41 ou 41. O 6, olha, 6 vezes 6, 36. Porque o 6 vezes 7 vai passar, ó, vai dar 42. Chegou perto, mas passou, então não pode passar. Então, vai ser o 6. 6 vezes 6, 36. Coloco o 36 aqui embaixo. E vamos subtrair 41 menos 36. Para fazer subtração, gente, primeiro eu sempre começo da direita para a esquerda, né? Então, primeiro eu vou pegar o 1. 1 dá para de 1 eu posso tirar o 6? Não. Eu não posso tirar 6 de 1, né? Então, eu vou pegar uma dezena do próximo algarismo aqui, que é o 4, certo? Pego uma dezena e passo para cá. Pegando uma dezena aqui, o 4 vai ficar valendo menos 1, então ele vai ficar valendo 3. Então, é bom vocês cortar o 4 e colocar o 3 aqui, para não esquecer que o 4 vai ficar valendo 3, tá? Passando uma dezena para cá, uma dezena são 10. Com mais um que eu já tenho aqui, vai ficar 11. 11 menos 6, 5. E aqui não ficou valendo 3? 3 menos 3, 0. Só que eu não preciso colocar o 0 à esquerda, tá? Então, o resto sobrou quanto? 5. Quando eu peguei 41 menos 36, sobraram 5, olha. Agora, eu vou ver se tem outro algarismo para baixar. Tem o 5, olha. Baixando o 5, vou descer o 5. Que número que o 5 formou com o resto? 55.
Aí eu vou ver qual número que eu coloco no quociente, multiplico por 6, que vai dar 55, ou o próximo. Vai ser o 9. 9 vezes 6, 54, certo? Então, 55 menos 54 vai sobrar 1. Tem algarismo para baixar? Não. Então, a divisão sobrou 1. O resto é igual a 1. Se o resto é igual a 1, ela é uma divisão exata? Não. Se ela não é uma divisão exata, eu posso dizer que 415 é múltiplo de 6? Não. Então, ó, dividindo 415 por 6, vimos que sobrou uma unidade. Ou seja, a divisão não é exata, porque para a divisão ser exata tem que sobrar 0. Logo, 415 não é múltiplo de 6. Dizemos também que 415 não é divisível por 6. Por que não é divisível por 6? Porque sobrou o resto. O resto não foi igual a 0, certo? Então, vamos ver alguns critérios de divisibilidade. Porque, olha, às vezes a gente não precisa de fazer a divisão. Tem alguns números, gente, que tem umas regrinhas, que a gente, para saber se ele é múltiplo de outro, ou se ele é divisível por outro, a gente não precisa fazer a divisão. Tem alguns números que tem umas regrinhas, que você olhando a regrinha, você sabendo a regrinha, você não divide, você já sabe que ele é divisível, certo? Então, vamos ver. Divisibilidade por 2. Como que eu sei que o número é divisível por 2? Quando ele é par. Todo número par é divisível por 2, certo? Então, todo número par, gente, ele é divisível por 2. Então, por exemplo, se eu vejo lá um número que é par, esse exemplo aqui, ó, 19.836. Ele é um número par, porque ele terminou em 6, e 6 é par. Então, se ele é par, eu já sei que ele é divisível por 2. Logo, ele é múltiplo de 2. Se ele é divisível por 2, ele também é múltiplo de 2, certo? Então, eu não preciso fazer a divisão para saber se ele é divisível por 2. Eu olho lá, vi que ele é par, eu já sei que ele é divisível por 2. Se ele é divisível por 2, ele também é múltiplo de 2, certo? Vamos ver o outro exemplo, letra B. 20.345, terminou em 5. 5 é par? Não. Se ele terminou em 5, então esse número também não é par. 20.345 ele não é par, ele é um número ímpar. Então, se ele não é par, ele é divisível por 2? Não. Então, ele não é divisível por 2 e ele não é múltiplo de 2 também, certo? Então, olha, 20.345 não é divisível por 2, porque não é um número par, é um número ímpar, certo? Então, o número 2 é um número que eu não preciso fazer a divisão para saber se ele é divisível ou se ele é múltiplo de 2. Olhando nele, eu já sei, se ele for par, ele é divisível, ele é múltiplo, senão ele não é. Agora, divisibilidade por 3. Também tem uma regrinha, o 3 também tem uma regrinha para saber se o número é divisível por 3. Para saber se o número é divisível por 3, gente, a gente tem que somar os algarismos. Se os algarismos for um número divisível por 3, ele é divisível por 3. Por exemplo, 261. 261, para saber se ele é divisível por 3, eu não preciso fazer a divisão. É só somar, ó. 2 mais 6, 8. 8 mais 1, 9. Então, 9 é divisível por 3, não é? Porque 3 vezes 3 não dá 9. Então, 261 também é divisível por 9. Por 3, quer dizer. 261 também é divisível por 3, certo? Então, se ele é divisível por 3, ele também é múltiplo de 3, certo? Então, para saber se um número é divisível por 3, a gente soma os algarismos. Se a soma formar um número divisível por 3, é porque ele é divisível por 3. Vamos ver o outro exemplo, 8.203. Vamos somar os algarismos para ver se ele é divisível por 3. 8 mais 2, 10. 10 mais 0, 10. 10 mais 3, 13. 13 é divisível por 3? Não. Na tabuada do 3 eu tenho 13? Não, porque 3 vezes 4 são 12, né? E 3 vezes 5 são 15. Então, não tenho 13 na tabuada do 3. Então, esse número aqui, 800.203, não é divisível por 3. E também não é múltiplo de 3,
certo? Divisibilidade por 4. Qual que é a regrinha? Também a gente não precisa fazer a divisão. O 4, a regrinha do 4 é o seguinte: um número é divisível por 4 quando os seus dois últimos algarismos da direita formam um número divisível por 4. Por exemplo, 5.632. Os dois últimos algarismos da direita formou que número? 32. 32 é divisível por 4, é? Porque quanto que é 32 dividido por 4? Vai dar 8. 8 vezes 4, 32. Então, se 32 é divisível por 4, logo esse número aqui, 5.632, é divisível por 4. Então, a gente fala que ele 5.632 é também múltiplo de 4. Vamos ver o outro exemplo, 19.326. Para saber se o número é divisível por 4, a gente pega os dois últimos algarismos da direita e vai ver que número que forma. Que número que formou os dois últimos algarismos? 26. 26 não é divisível por 4. Olha na tabuada do 4 para ver se tem 26. Não, porque 6 vezes 4 é 24, né? E 5 vezes 4, 20. Né? 7 vezes 4, 28. Então, não tem o 26 na tabuada do 4. Não tem nenhum número que eu multiplico por 4 que dá 26. Então, logo, 19.326 não é divisível por 4. Então, a gente fala que ele também não é múltiplo de 4, certo? Então, vocês viram que não precisa fazer a divisão para a gente ver se a gente sabe a regrinha? Se eu sei a regrinha, eu pego os dois últimos algarismos da direita, vejo que número que formou, ele formou 26, e vejo se 26 é divisível por 4. Então, não preciso dividir esse número grande por 4, certo? Agora, vamos ver a regrinha do 5. A regrinha do 5 é a mais fácil, olha. Quando que eu sei que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5, certo? Então, todo número que termina em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Por exemplo, 1975 terminou em 5, não é? O último algarismo é o 5. Então, ele é divisível por 5, porque termina em 5. O outro exemplo aqui, olha, 1962. Qual que é o último algarismo? É o 2. Então, não preciso fazer a divisão por 5. Eu só vejo o último algarismo é o 2. Terminou em 0? Não. Terminou em 5? Não. Então, ele não é divisível por 5. Então, a gente fala que esse número 1962 também não é múltiplo de 5, porque não termina em 0 ou 5. Porque ele não termina nem 0 nem 5, certo? Divisibilidade por 6. Qual que é a regrinha do 6? Um número é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e também por 3. Então, para ele ser divisível por 6, ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo, certo? Então, vamos ver, 1530, se ele é divisível por 6. 1530, ele é um número par, não é? Porque ele termina em 0. Então, a gente viu que todo número par é divisível por 2. Então, ele é divisível por 2. Agora, para ele ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, por 2 a gente já viu que ele é, porque ele é um número par, ele termina em 0. Agora, vamos ver se ele é divisível por 3. Qual que é a regrinha do 3? Eu tenho que somar os algarismos, lembra? Tem que somar os algarismos e a soma, se a soma for um número divisível por 3, é porque ele é divisível por 3. Então, vamos somar os algarismos. 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 0, 9. 9 é divisível por 3, não é? Então, ele é divisível por 3. Por 6 também, né? Então, ele é divisível por 3 e é divisível por 2. Se ele é divisível por 3 e por 2, ele também é divisível por 6, certo? Tá? Então, para saber se o número é divisível por 6, a gente tem que ver se ele é divisível por 2 e se ele é divisível por 3. Tem que ser pelos dois ao mesmo tempo, tá?
Se ele for divisível por 2 e divisível por 3, ele também será divisível por 6, certo? Vamos ver o próximo número, 7.306. Vamos ver. Ele termina em 6, não é? Se ele termina em 6, ele é um número par. 6 é um número par, então ele é um número par. Se ele é um número par, ele é divisível por 2. Agora, vamos ver se ele é divisível por 3. Qual que é a regrinha do 3? Somar os algarismos, né? Então, vamos somar 7 mais 3, 10. 10 mais 0, 10. 10 mais 6, 16. 16 é divisível por 3? Não. Então, esse número não é divisível por 3. Então, ele é por 2, porque ele é par, mas ele não é por 3, por quê? Porque a soma dos seus algarismos deu um número que não é divisível por 3, que é o 16. Então, ele não é divisível por 6, certo? Por que ele não é divisível por 6? Porque, embora ele seja divisível por 2, porque ele é par, ele não é divisível por 3, porque a soma dos algarismos deu um número que não é divisível por 3, certo? Então, eu vou falar que 7.306, ele também não é múltiplo de 6, certo? Então, é mais fácil, se você souber a regrinha, do que fazer a divisão, não é mais fácil? Então, a regrinha do 6 é essa. Para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, certo? Agora, vamos ver divisibilidade por 9. A regrinha do 9 é a mesma regrinha do 3. Olha, o número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 9. Então, vamos ver um exemplo aqui, olha. 738, se ele é divisível por 9. Então, para saber se o número é divisível por 9, eu vou somar os algarismos. Se a soma for um número divisível por 9, é porque ele é divisível por 9. Então, somando, olha, 7 mais 3, 10. 10 mais 8, 18. 18 é divisível por 9, não é? 2 vezes 9 é 18. Então, ele é divisível por 9. Então, 738 é também múltiplo de 9, certo? Vamos ver o próximo exemplo, 54.370. Para saber se ele é divisível por 9, lembre que o 9 e o 3 têm a mesma regrinha. Eu tenho que somar os algarismos. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 7, 19. 19 mais 0, 19. Então, a soma dos algarismos deu quanto? 19. 19 é divisível por 9? Não, não é divisível por 9, porque 2 vezes 9 é 18, né? E 3 vezes 9 é 27, então não é. Então, logo, esse número aqui também não é divisível por 9. 54.370 não é divisível por 9 e não é também múltiplo de 9, certo? Agora, a divisibilidade por 10. A regrinha do 10 é mais fácil do que a do 5 ainda. A gente viu que o número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. E a regrinha do 10, um número é divisível por 10 quando ele termina em 0, certo? Terminou em 0, ele é divisível por 10, tá? Então, a do 5 é quase parecida do 5, só que o do 5 termina em 0 ou 5. Agora, o 10 não. O 10 é um número é divisível por 10 quando termina somente em 0, tá? Então, vamos ver esse exemplo. 1975. Qual que é o último algarismo aqui? É o 5, certo? Então, ele não é divisível por 10. Por quê? Porque ele não termina em 0, ele termina em 5. Então, não é divisível por 10 porque ele não termina em 0, tá? Então, o último algarismo da direita, tá, viu, gente? O último algarismo da direita. Agora, vamos ver aqui. 1970. Termina em quanto? Em 0. Então, ele é divisível por 10, né? Terminou em 0, é divisível por 10. Não terminou em 0, não é divisível por 10. Certo? Facinho a regrinha do 10, né? Agora, vamos lá. Vamos resolver agora o que a gente aprendeu. Observe o quadro e faça o que se pede.
Esse quadro aqui, gente, esse quadro aqui eu tenho também no PET, tá? Então, coloquei esse quadro para vocês, para ficar mais fácil para vocês. Só que o que pede aqui é um pouquinho diferente do que está pedindo no PET, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão saber resolver. A letra A. Quais os números do quadro que são múltiplos de 5? A gente viu que para um número ser múltiplo de outro, ele tem que ser divisível, né? Por exemplo, para um número ser múltiplo de 5, ele tem que ser divisível por 5, não é? E qual que é a regrinha do 5? O 5 tem uma regrinha, não precisa dividir por 5 para saber. Todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5, não é? Se ele é divisível por 5, lógico, logo ele vai ser múltiplo de 5, tá? Então, vamos ver. Todos os números desse quadro que terminar em 0 ou 5 é múltiplo de 5. Então, vamos ver. O 5. Qual outro? O 10. Agora a gente viu a primeira linha, ó, o 5 e o 10. Agora a segunda linha. 15, que termina em 5. E o 20, que termina em 0. Então, terminou em 5 e 0 é múltiplo de 5, certo? Né? Ele é divisível por 5, ele é múltiplo de 5. Terceira linha aqui, vamos ver. 25 e o 30. Opa. 25 e 30. Vamos lá para a quarta linha aqui. 35 e 40. Quinta linha aqui. Não, quinta linha. Quinta linha. 45, terminou em 5. E 50, terminou em 0. Então, é múltiplo de 5. Nessa linha aqui, olha, 55, terminou em 5 e 60, terminou em 0. Então, fácil do 5, né? Terminou em 0 ou 5 é múltiplo de 5. Nessa linha, 65, terminou em 5 e 70, terminou em 0. Nessa linha aqui, 75 é múltiplo de 5, porque terminou em 5, e o 80 é múltiplo de 5, porque terminou em 0. Nessa linha, 85 terminou em 5, e 90 terminou em 0, é múltiplo de 5. Nessa última linha aqui, 95 e 100. Certo? Então, esses são os números do quadro que são múltiplos de 5. Todos os números que terminaram em 0 ou 5. Certo? Agora, vamos para o outro. Letra B. Quais os números do quadro que são múltiplos de 3? Múltiplos, gente, vamos lembrar que múltiplos é a mesma coisa que divisível. Se eu quero saber se um número é múltiplo de 3, eu tenho que ver se ele é divisível por 3, certo? A gente viu a regrinha do 3. Eu não preciso fazer a divisão, não, para saber se ele é múltiplo de 3. Quando que o número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 3. Então, vamos lá. Nessa primeira linha, eu tenho 1 dá para dividir por 3? Não. 2? Não. 3? Dá. Então, 3 é divisível, é múltiplo de 3. 4 dá para dividir por 3? Não. 5? Não. 6? Sim, 6 dá para dividir por 3, né? Que é o 2 vezes 3, 6. 7? Não. 8? Não. 9? 9 sim. 9 dividido por 3 dá 3, né? 3 vezes 3, 9. Agora, eu começo nos dois algarismos. Os dois algarismos eu vou somar, ó. O 10, eu somo 1 com 0. 1 mais 0, 1. 1 dá para dividir por 3? Não. O 11, a regrinha do 3 não é somar os algarismos? Então, 1 mais 1, 2. 2 dá para dividir por 3? Não, então não é. O 12,
somar os algarismos. 1 mais 2, 3. 3 dá para dividir por 3? Dá. Então, 12 também dá para dividir por 3. 1 mais 3, 4. 4 dá para dividir por 3? Não. Então, 13 não dá. Para saber se o 14 dá para dividir por 3, vou somar os algarismos. 1 mais 4, 5. 5 dá para dividir por 3? Não. Então, 14 também não. 15 dá para dividir por 3? Dá. 15 dividido por 3 dá 5, né? 16 dá para dividir por 3? Não. Vamos somar. Se vocês não sabem da tabuada, vamos somar aqui, ó. 1 mais 6, 7. 7 dá para dividir por 3? Não. Então, 16 também não. 17 também não. 18 dá para dividir por 3. 19, não. 20, não. 21, sim. 21 dividido por 3 dá 7. 22, não. 23, 24, sim. 25, não. 26, não. 27, sim, porque 3 vezes 9, 27. 28, não. 29 também não. E 30, sim, porque 3 vezes 10, 30, né? 31, não. Vamos somar os algarismos, olha, se não souber. 3 mais 1, 4. 4 dá para dividir por 3? Não. Então, 31 também não. 4, quando eu falo dá para dividir, é divisível, tá, gente? É divisível, porque dá para dividir, mas sobra resto. 32. Vamos somar os algarismos. 3 mais 2, 5. 5 é divisível por 3? Não. Então, 32 também não é divisível por 3. 33. 3 mais 3, 6. 6 é divisível por 3? É, né? 6 é divisível por 3, então 33 também vai ser. 34. 3 mais 4, 7. 7 não é divisível por 3, então 34 não vai ser. 35. 3 mais 5, 8. 8 é divisível por 3? Não. Então 35 também não. 36. Sim, ó. 3 mais 6, 9. 9 é divisível por 3, então 36 é divisível por 3. 37, ó. 3 mais 7, 10. 10 é divisível por 3? Não. Então, 37 não é divisível por 3. Então, a gente está somando porque a regrinha do 3 é somar os algarismos para ver, tá? Quando você não sabe, sem fazer a conta. 3 mais 8, 11. 11 é divisível por 3? Não. Então, 38 também não é. 39, vamos ver, vamos somar os algarismos. 3 mais 9, 12. 12 é divisível por 3? É. Então, 39 também é divisível por 3. Certo? 40 é divisível por 3? Não. Somando 4 mais 0, vai dar 4. 4 não é divisível por 3, então 40 não é. 41, vamos somar. 4 mais 1, 5. 5 é divisível por 3? Não. Então, 41 também não. 42, qual que é a regrinha do 3? Somar os algarismos. 4 mais 2, 6. 6 é divisível por 3. Então, 42 é divisível por 3. 43, 4 mais 3, 7. 7 é divisível por 3? Não. 44, somando os algarismos. 4 mais 4, 8. 8 é divisível por 3? Não. 45, vamos somar os algarismos. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3, então 45 também é divisível por 3. 46, somando os algarismos. 4 mais 6, 10. 10 é divisível por 3? Não. Então, 46 também não. 47, 4 mais 7, 11. 11 é divisível por 3? Não. 48, somando 4 mais 8, 12. 12 é divisível por 3? É. Então, 48 também é divisível por 3. 49, 4 mais 9, 13. 13 é divisível por 3? Não. 50, somando os algarismos. 5 mais 0, 5. 5 é divisível por 3? Não. 51, 5 mais 1, 5, 6. 5 mais 1, 6. 6 é divisível por 3? É.
Então, 51 também é divisível por 3, é múltiplo de 3, né? Por que eu estou fazendo se é divisível? Porque eu quero os múltiplos de... Quais números desse quadro que são múltiplos de 3? Se o número é divisível por 3, ele é múltiplo de 3 também, certo? 52, 5 mais 2, 7. 7 é divisível por 3? Não, então 52 também não. 53, vamos somar os algarismos. 5 mais 3, 8. 8 é divisível por 3? Não. 54, 5 mais 4, 9. 9 é divisível por 3? É, então 54 também é divisível por 3. 55, 5 mais 5, 10. 10 não é divisível por 3. 56, 5 mais 6, 11. 11 não é divisível por 3. 57, 5 mais 7, 12. 12 é divisível por 3? É. Então, 57 é divisível por 3, certo? 58. 58. 5 mais 8, 13. 13 é divisível por 3? Não. Então, 58 não é divisível por 3. 59. 5 mais 9, 14. 14 é divisível por 3? Não. 60. 6 mais 0, 6. 6 é divisível por 3? É. Então, 60 também é divisível por 3. 61 é divisível por 3? Se tiver alguma dúvida, soma os algarismos. 6 mais 1, 7. 7 é divisível por 3? Não. Então, 61 também não é divisível por 3. 62, 6 mais 2, 8. 8 é divisível por 3? Não. Então, 62 não é divisível por 3. 63, 6 mais 3, 9. 9 é divisível por 3? É. Então, 63 é divisível por 3. 64, 6 mais 4, 10. 10 é divisível por 3? Não. Então, 64 também não é. 65, 6 mais 5, 11. 11 não é divisível por 3. 66, 6 mais 6, 12. 12 é divisível por 3. Então, 66 também é divisível por 3. 67, 6 mais 7, 13. 13 é divisível por 3? Não. Então, 67 não é. 68, 6 mais 8, 14. 14 é divisível por 3? Não. 69, 6 mais 9, 15. 15 é divisível por 3. Então, 69 é divisível por 3. 70 é? Não. 7 mais 0, 7. 7 não é divisível por 3. 71, vamos somar. 7 mais 1, 8. Não é divisível por 3. 72, somando os algarismos. 7 mais 2, 9. 9 é divisível por 3? É. Então, 72 é divisível por 3. 73 não é divisível por 3, porque somando os algarismos vão dar 10. 7 mais 3, 10. 10 não é divisível por 3. 74, 7 mais 4, 11. 11 não é divisível por 3. 75, 7 mais 5, 12. 12 é divisível por 3. Então, 75 é divisível por 3 e ele é múltiplo de 3, né? 76, 7 mais 6, 13. 13 não é divisível por 3. 77, 7 mais 7, 14. 14 não é divisível por 3. 78, 7 mais 8, 15. 15 é divisível por 3, então 78 é divisível por 3. 79, vamos lá, 79. 7 mais 9, 16. 16 não é divisível por 3. 80, 8 mais 0, 8. 8 não é divisível por 3. 81, 8 mais 1, 9. 9 é divisível por 3, então 81 é divisível por 3 e é múltiplo de 3. Se ele é divisível, ele é múltiplo de 3 também, tá? 82.
8, somando os algarismos. 8 mais 2, 10. 10 é divisível por 3? Não, então não é. 83, 8 mais 3, 11. 11 é divisível por 3? Não. 84, 8 mais 4, 12. 12 é divisível por 3? É, então 84 é divisível por 3. 85, 8 mais 5, 13. 13 é divisível por 3? Não. 86, somando os algarismos. 8 mais 6, 14. 14 é divisível por 3? Não. 87, 8 mais 7, 15. 15 é divisível por 3? É. Então, 87 é divisível por 3. 88, somando 8 mais 8, 16. 16 é divisível por 3? Não. 89, 8 mais 9, 17. É divisível por 3? Não. 90, 9 mais 0, 9. 9 é divisível por 3? É, então 90 é divisível por 3. 91, 9 mais 1, 10. 10 não é divisível por 3. 92, 9 mais 2, 11. 11 não é divisível por 3. 93, 9 mais 3, 12. 12 é divisível por 3, então 93 é divisível por 3. 94, 9 mais 4, 13. 13 não é divisível por 3. 95, 9 mais 5, 14. Não é divisível por 3. 96, 9 mais 6, 15. 15 é divisível por 3, então 96 é divisível por 3. Se ele é divisível por 3, é múltiplo de 3 também. 97, 9 mais 7, 16. Não é divisível por 3. 98, 9 mais 8, 17. Não é divisível por 3. 99, 9 mais 9, 18. 18 é divisível por 3. Então, 99 também é divisível por 3. E 100, somando os algarismos, vai dar 1. 1 é divisível por 3? Não, então 100 não é divisível por 3. Então, esses são os números de 1 até 100 que vocês viram aqui no quadro, né? De 1 até 100, que são divisíveis por 3. Se eles são divisíveis por 3, eles são múltiplos de 3. Então, aqui está pedindo quais os números do quadro que são múltiplos de 3. Então, esses números são múltiplos de 3 porque eles são divisíveis por... São múltiplos de 3 porque eles são divisíveis por 3. Agora, gente, eu fiz a soma de todos esses números aqui para vocês não esquecerem da regrinha do 3, que quando a gente não sabe se o número é divisível por 3, a gente soma os algarismos, né? Mas não precisava fazer a soma, não. Vocês viram que aqui os números estão em sequência. Do 1 até o 100 está em sequência. 1, 2, 3, 4. Não pulou nenhum número, né? Então, era só ir somando de 3 em 3, ó. 3 mais 3, 6. São todos os números que eu tenho somando com 3. O 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15, não é? E aí, colocando aqui os múltiplos de 3, ó. Só ir somando de 3 em 3. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. Certo? Até chegar no 100, eu vou começando no 3 e vou somando. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. Só que vai dar certo porque todos os números aqui eles estão em sequência. Se eles não tivessem, aí vocês teriam que fazer a soma. Eu fiz a soma de todos eles para a gente não esquecer da regrinha do 3, tá? Que a gente tem que somar. Mas aqui era só somar de 3 em 3, porque eles estão em sequência, tá? Agora vamos à letra C. Existe algum ou alguns números que foi ou foram marcados nas letras A e B ao mesmo tempo? Vamos ver. A letra A, vamos ver os números da letra A. A letra A pediu os múltiplos de 5 e a letra B pediu os múltiplos de 3. Vamos ver quais são os múltiplos de 5 e de 3 ao mesmo tempo. Vamos lá. 5 é múltiplo de 5, mas não é múltiplo de 3. 10 é múltiplo de 5, mas não é múltiplo de 3.
15 é múltiplo de 5 e é múltiplo de 3, não é? 15 dá para dividir por 3, não dá? Então, 15, vamos ver. Vamos escrever, pediu para escrever eles. Então, vai ser qual? 15. 20 é múltiplo de 5 e é múltiplo de 3? Não. 25 é múltiplo de 5, é múltiplo de 3? Não. 30 é múltiplo de 5, é múltiplo de 3? Sim, porque 30 dá para dividir por 3. Então, 30. Vamos ver. 35 é múltiplo de 3? Não, não é. Vamos somar os algarismos, se tiver alguma dúvida? 3 mais 5, 8. 8 dá para dividir por 3? Dá para dividir, mas é divisível? Dá exata? Não dá exata. Então, não é. 40 é divisível por 3? É múltiplo de 3? Não. Porque 4 mais 0, 4. 4 não é divisível por 3. 45. Sim, 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3. Então, 45 também é divisível por 3. Certo? 50. Não. 55. Não, também. 5 mais 5, 10. 10 não é divisível por 3. 60. Sim, é divisível por 3. Então, 60. 65, não, porque 6 mais 5, 11. 11 é divisível por 3? Não. 70 é divisível por 3? 7 mais 0, 7. Não é. 75 é divisível por 3. Que vai dar 12 a soma. 7 mais 5, 12. 12 é divisível por 3, então 75 também é. 80, não. 85, não também. 90, sim. 90 é divisível por 3. 9 mais 0 dá 9, né? Porque é divisível por 3. 95, não, porque 9 mais 5 são 14. 14 não é divisível por 3. E 100 também não. Então, esses são os números que estavam no quadro, que são divisíveis por 5 e por 3 ao mesmo tempo, certo? Qual é o menor deles? Qual que é o menor deles? O menor deles é o 15. Não é? O menor é o 15. O que este número significa? Então, olha, esses são os números que são múltiplos de... São múltiplos de 3 e 5 ao mesmo tempo, tá? Então, esses são os múltiplos de 3 e 5 ao mesmo tempo. Quer dizer, os múltiplos da tabela, né? Que estão na tabela, que estão nesse quadro aqui. Então, o menor deles é o 15, né? O menor perguntou, qual é o menor deles? É o 15. O que este número significa? Significa, gente, que o 15, ele é o mínimo múltiplo comum de 3 e 5, tá? Quer dizer, ele é o menor múltiplo comum que eu tenho entre 3 e 5, certo? Então, vamos escrever aqui. O que significa? Significa que o 15 é o menor múltiplo comum. O que quer dizer comum? Quer dizer o menor múltiplo que o 3 e o 5 têm em comum. Quer dizer, tem igual. Entendeu? Quando eu falo que eu tenho alguma coisa em comum com você, quer dizer, eu tenho uma coisa igual a você, parecido com você, certo? Então, significa que o 15 é o menor múltiplo comum entre o 3 e 5. Não, menor múltiplo comum de 3 e 5, tá? De 3 e 5. Então, significa que o 15 é o menor múltiplo comum de 3 e 5, certo? Então, deu para entender, gente? Então, aqui pediu, existe algum ou alguns números que foi ou foram marcados nas letras A e B ao mesmo tempo? A letra A pediu os múltiplos de 5, a letra B pediu os múltiplos de 3. Então, eu vou marcar os que repetem na letra A e na letra B. Olha, vamos marcar aqui para ficar mais fácil para vocês o que repete na letra A e letra B.
Vou marcar para ficar mais fácil, olha. 15, o 30, que é múltiplo de 5 e 3 ao mesmo tempo, o 45, que é múltiplo de 5 e 3 ao mesmo tempo, 60, que está lá na letra B também, o 60 que está na letra B, qual outro que está na letra B? 75, que também é múltiplo de 3, o 90, que é múltiplo de 3, certo? Então, na letra B eu vou marcar também os que repetem lá. A letra A não é múltiplo de 5 que está pedindo? Para ser múltiplo de 5 tem que terminar em 0 ou 5. Então, todos que terminar em 0 ou 5 aqui, gente, vai estar lá na letra A. Todos que terminar em 0 ou 5 vai estar lá. É múltiplo de 5 também, não é? Regrinha do 5 não é que termina em 0 ou 5? Qual outro que termina em 0 ou 5 aqui? 90. Pronto. São esses os números que estão aqui, olha. Os mesmos números. Vamos contar aqui para ver se está faltando algum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Não está faltando. Então, esses são os múltiplos comuns que eu tenho entre 3 e 5, certo? E o menor deles é qual? O 15. Está perguntando, qual é o menor deles? O 15. O que este número significa? O que significa o 15? Significa que o 15 é o menor múltiplo comum de 3 e 5, certo? Na próxima aula, a gente vai ver os probleminhas com o menor múltiplo comum, que a gente chama de mínimo múltiplo comum, tá? Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima aula. Se tiver alguma dúvida, revejam quantas vezes for necessário essa aula, tá? Até mais. Até a próxima aula.